Jesus, Maria e José, conosco caminham. Olá, seja muito bem-vindo, seja você também muito bem-vinda ao programa, ao podcast Sagrada Família, da Paróquia de Três Coroas. Eu sou o seminarista Pedro, que também estive agora no último programa falando com vocês sobre um tema muito importante que nós estamos vivendo nesse exato momento, nesse exato período na nossa igreja, que é sobre o Advento. No último programa nós falamos sobre os novíssimos, ou seja, sobre aquelas realidades últimas da nossa vida. A morte, o inferno, o céu, o purgatório, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Comentamos também um pouco sobre a mansão dos mortos. E hoje, de forma muito especial, nós queremos falar sobre o tempo do Advento. Assim como no início do ano, nós falamos sobre a Quaresma como um tempo de preparação para a Páscoa. Hoje nós queremos falar então sobre o Advento, como um tempo de preparação para o Natal. De modo muito especial, gostaria de desde já agradecer a sua audiência, a sua presença, fazer o nosso pedido de sempre, que compartilhe esse programa, que possa estar também se inscrevendo no nosso canal do YouTube, possa estar compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam também ser alcançadas pela graça de Deus. Nós temos aqui então hoje um convidado muito especial, conhecido por todos vocês da nossa paróquia, visto por muitos nas missas, enfim, e hoje finalmente ele veio até o nosso programa para estar também passando um pouco da sua sabedoria para nós. Então, estamos aqui hoje com o seminarista Leonardo. Se apresenta um pouco aí. Olá, pessoal. Então, como vocês já conhecem, sou o seminarista Leonardo. Estou no primeiro ano de propedêutico. Ano que vem, graças a Deus, vou para São Paulo começar a etapa do discipulado, que é a faculdade de filosofia. Então, lá vou passar um tempinho. Então, tá nos teus últimos dias aqui com a gente em Três Coroas. Isso. E atrás das câmeras também, hoje nos abandonou novamente, tá o Gilce, o nosso fiel escudeiro, guardião do nosso podcast. Tá lá também acompanhando as câmeras e cuidando para que tudo dê certo nesse nosso programa. Nós lembramos também sempre de agradecer as pessoas que sempre nos ajudam, né? O Gilce sempre faz questão de lembrar a Dani, que nos ajuda às vezes na filmagem, a Renatinha, a Sofia, também a Júlia. De modo muito especial também o Padre Ezequiel, que também sempre nos ajuda, nos anima para continuar com esse programa. Todas aquelas pessoas da paróquia, principalmente, que já participaram. E você, aí de casa, que participa com a sua audiência, com a sua oração. Muito obrigado pela sua presença. Hoje, então, como disse, está aqui o nosso querido seminarista Leonardo. E para que a gente possa começar a se ambientar também com o assunto, acho que tu poderia contar um pouquinho da tua história vocacional, para que também o pessoal de casa possa te conhecer um pouquinho mais e saber quem é que está aqui falando. Claro. Então, na minha trajetória vocacional, vamos dizer assim, começou, vamos dizer assim, como uma trajetória de conversão, eu penso eu, né? Logo no início, assim, participava da igreja, né, ia nas missas e tudo mais, mas por causa da catequese, né? Não tinha tanto um desejo interno, assim, de querer estar ali, mas ao longo do tempo, indo na catequese, participando das missas, foi surgindo, assim, um desejo de realmente estar ali por vontade própria, de querer estar ali, né? Claro, surgindo aos poucos, assim, foi amadurecendo. Então, depois, antes de fazer a crisma, uma pessoa me disse, né, uma frase que me marcou, assim, ainda carrego, né, que depois da crisma a gente não sai da igreja, né? A gente tem que assumir uma coisa na igreja, né? Porque a crisma a gente torna maduros na fé, né? Então, essa questão de ser adulto, de assumir uma responsabilidade, né? Por conta própria, né? Aquilo foi algo que também foi, assim, martelando na cabeça, assim, foi vindo, né? Eu tava, assim, com essa incógnita. O que eu vou fazer para continuar na igreja, participando, indo nas missas, né? Principalmente era o que ficava pensando, né? Nas missas. Então, depois da minha crisma, no ano seguinte, numa missa do início do ano, o padre estava anunciando, teve a missa e tudo mais, e nos avisos finais ele estava chamando, então foi o convite para ser coroinha, para a formação de acólitos, né? Em especial que eles tinham acabado a crisma. Eu ia na missa, mas como eu falei, eu estava mais ali por estar, então eu não prestava muita atenção, nem sabia o que era coroinha, acólito direito, né? E, enfim, nos avisos finais, saiu sentado no final da igreja, quase que escondido, assim, não de propósito, mas atrás do pilar, e o padre vai lá e me chama pelo nome, né? No microfone ele falou teu nome? No microfone, para toda a comunidade, né? E eu, envergonhado, fiquei quieto, né? Mas aí a minha querida irmã não conseguiu me deixar quieto, né? Ela começou a rir.
Acho que é um traço de família, né? O Pedro sabe que, Sim. que ri O bastante. pessoal que vai nas missas aqui em Três Coroas também sabe muito bem que a gente ri bastante. Então ela começou a rir, ficou vermelha, né? E eu fiquei mais envergonhado aí, né? Então naquele momento em diante, quem não me conhecia passou a conhecer, né? Como risadinha. Começou a... olhou pra trás, assim, né? Pra ver quem é que era esse tal de Leonardo. Então ali aceitei o convite, então, né? Comecei com os coroinhas, né? Participar das formações, servir na missa, né? Comecei a ganhar cada vez mais gosto, né? De poder estar ali, então, participando das missas, etc. E acho que isso foi assim, o principal fator assim que começou a desenvolver esse desejo de sacerdócio, né? A questão das missas, né? De estar junto do altar, servir na liturgia, né? E lá na paróquia, então, eu sou da paróquia Nossa Senhora da Piedade, de Hamburgo Velho, Novo Hamburgo. E um dos acólitos, que era o que coordenava na época, né? O Luiz Felipe, entrou para o seminário, Ô, né? Luiz. Então ele era alguém assim que, quando eu estudava na faixa etária, o início do fundamental ali, ele estudava na mesma escola que eu. Apesar de a gente não ser colega, se via assim. Então eu Sim. conhecia, era um rosto familiar, né? Era alguém que era próximo, assim, né? Então ele entrou pro seminário e aquilo começou a levantar mais a pulga, assim, né? Ele aprontava muito na escola? Eu vou dizer que eu não lembro, assim, eu lembro da presença dele. Senão tem que falar, tem que falar. Não, mas, enfim, daí ali, né, uma pessoa próxima a mim foi pro seminário, o que é um seminário? Ser padre, começou a surgir assim, né? Porque antes não tinha assim, muito essa questão, essa ideia de ser padre nunca tinha... Passado. A avó disse que quando eu era pequeno eu já tinha falado alguma coisa, mas eu não lembro. Enfim, então ali começou mais, né? Daí em 2024, final de 2022, eu conversei com o meu pároco, né, para fazer os recolhimentos. Ele falou, não, começa no ano seguinte, aos 23, aí tu começa direitinho, vai todos os encontros, participa, enfim. Então eu fiquei 2 anos fazendo recolhimento. No ano passado eu estava bem duro, assim, se eu ia entrar mesmo ou não, enfim, tinha questão do... Eu fiz um curso técnico junto, né, e tinha questão do estágio, então tinha que acabar o estágio e tal. Ah, o Léo é um químico, nós temos um químico aqui entre nós. Então eu não estava nem pensando muito, né? Porque tinha questão do estágio. Daí no último recolhimento vocacional do ano, tava o Padre Márcio, o Monsenhor Valnei e o seminarista João Antônio, que com a graça de Deus, ano que vem vai ser ordenado padre, né? Diácono e padre. Nós conversando, tudo mais, entrar no seminário, estágio, e fizeram a proposta, né? Tá, e se tu entrar no seminário e fazer o estágio junto? Bem, eu não estava esperando. A última coisa que eu tinha pensado era receber essa proposta, né? Não estava contando com isso. Daí eu fiquei meio assim, sabe, que eles estão falando sério ou estão brincando, né? Daí fiquei aquela assim, mas se estão falando sério, tem que dar uma resposta, né? E a minha desculpa era entrar no seminário, né? Para não pensar tanto assim, apesar de estar discernindo, né? Era a questão do estágio. Então, quando acabar o estágio, eu mesmo tomo essa decisão, né? Daí fiquei naquela, daí eu fui conversar com o Monsenhor, mas é verdade mesmo, é sério? Daí ele, sim. Pense e dá uma resposta, né? No dia seguinte já falei, quero entrar. E daí foi, né? Enfim, teve de apresentação e tudo mais, né? E esse ano, então, passei no seminário. Olha só, Muita que alegria. legal. Eu lembro ano passado, né? Infelizmente a gente viveu as enchentes na nossa região e lá em Novo Hamburgo, São Leopoldo também. E a gente do seminário ajudou nessas regiões de Novo Hamburgo e São Leopoldo. E daí com o Léo, a gente se encontrou várias vezes ano Isso. passado para limpar as igrejas por lá. A gente sempre incomodava, né? Vai entrar no seminário? Não vai. A gente ficava incomodando ele. Então, me recordo muito bem. Isso também é importante dar esse testemunho, porque com certeza na nossa paróquia a gente tem vários acólitos, coroinhas, enfim, vários meninos e que têm às vezes esse desejo, mas às vezes têm o medo de dar esse passo, porque justamente, eu tenho escola, eu tenho estágio, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Sim. Então não tenhamos medo, né? De tudo a gente consegue dar um jeito, né? Dá para ver na própria testemunha da tua vida, né? Deus não desconsidera as nossas vontades, né? Ele faz com que consiga ligar uma coisa com a outra e dê tudo certo. Verdade. Agora tá aí, encerrou um estágio, Isso aí, graças a Deus. estágio encerrado e pronto para ir para São Paulo, é isso aí? Isso. Perfeito. Então, nós podemos fazer uma breve oração antes da Claro. gente começar a entrar no nosso tema? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Então, meus queridos, de modo especial, acho que a primeira pergunta também para ti, Léo, quando a gente fala de advento, né? O que é o advento? O que é esse tempo? E talvez quando surgiu, contar um pouquinho sobre o contexto do advento, porque muitas pessoas às vezes falam, vêm na missa, vê que tem uma coroa, vê que tem uma velhinha, vê que tem uma cor diferente, mas às vezes não tem noção do que é esse tempo, né? Então, se puder já de cara dizer para nós o que é o advento, quando surgiu essa prática na igreja, né? Claro. Quando a gente pensa no advento, antes de falar do advento, a gente tem que lembrar que ele está ligado, esse tempo litúrgico, né? Está ligado a uma festa, uma solenidade muito importante, que é o Natal, né? Então, acho que todo mundo a gente sabe o que é o Natal, mas só para trazer assim, né? Então, o Natal é a solenidade que a gente comemora o nascimento, né? A vinda de Cristo, né? Então, a gente sabe que Jesus é Deus, né? Junto com o Pai e o Espírito Santo, ele vem, ele se encarna, né? Ele se faz homem como nós. E no Natal, então, é esse nascimento de Cristo, né? Ele nasce no meio de nós. Mas, ao mesmo tempo, algo que é muito importante na liturgia, a gente lembrar que quando a gente celebra algo na liturgia, a gente não está só fazendo memória ou uma recordação no passado, né? Tô lembrando que Cristo nasceu há 2.000 anos atrás. Então é como se fosse um aniversário de Cristo, né? Não. No Natal, Cristo, ele nasce a cada 25 de dezembro, né? Então não é assim, só fazer uma memória, né? Por isso que até o pessoal canta parabéns, não seria tão condizente com o Espírito, né? Que a gente canta parabéns quando há 3 anos, 4 anos, né? No Natal a gente comemora o nascimento, então Cristo nasce, né? No Natal a cada ano. Isso é algo na liturgia, né? A liturgia tem essa graça extraordinária de atualizar, né? Tornar presente, né? A mesma coisa na missa, né? A gente se torna presente aquele sacrifício de Cristo, né? Não é algo só que aconteceu há Isso, 2.000 né? anos atrás. Não é nenhuma representação, como se fosse um teatro. E também não é só, tô relendo aqui para lembrar que isso aconteceu há tanto tempo atrás, né? É algo que interfere hoje na nossa vida, né? Sim. E se é algo então, que acontece hoje, né? Que hoje não, né? Mas enfim, né? No dia 25 de dezembro, né? Natal. Então também o Advento é um tempo, né? É um termo que vem do latim, que quer dizer então a chegada, a vinda. Então é um tempo que nos prepara para esse Natal que vai acontecer no dia 25 de dezembro. Né? Tempo de preparação. Até coloquei aqui. No catecismo comenta algo sobre isso. Deixa eu achar aqui certinho. É importante, pessoal de casa, né, ter bastante presente isso. As grandes solenidades e as grandes festas da igreja, elas sempre são precedidas por um tempo especial. Então, como a gente falou, a quaresma é essa preparação para a Páscoa, o Advento é uma preparação para o Natal. E, além disso, depois que chega essa solenidade, ela, além de ter um tempo de preparação, ela é estendida por outros 7 dias. Então, por exemplo, a Páscoa, nós vivemos a 8ª da Páscoa, né? 8 dias ali depois também é a Páscoa, para que a igreja firme muito forte no nosso coração a memória, a lembrança e a atualização desses mistérios. Da mesma forma, o Natal. O Natal tem esse tempo de preparação e quando chega o Natal, nós temos a 8ª de Natal, onde todo dia, durante esses 8 dias, é Natal. Nós comemoramos o Natal. A igreja faz isso para que o nosso coração, a nossa vida seja marcada por, acredito que esses 2 grandes pilares da nossa fé. Isso. O Advento, que prepara para o Natal, e a Quaresma, que prepara para a Páscoa, né? Todo católico, todo cristão tem como essas 2 datas talvez as mais importantes, a Páscoa e o Natal. Então, só trazendo um pouquinho do tempo litúrgico, né, a questão, né? Então, a igreja no catecismo vai falar que a gente tem que lembrar de Deus a todo momento, né? E essa lembrança de Deus, na verdade, é a própria oração, né? Só que para a gente poder lembrar de Deus a todo momento, né? A gente falar um pouco depois ali disso também, a gente tem que ter alguns momentos mais fortes para lembrar de Deus. Porque senão a gente sabe que se a gente não pegar a Bíblia para ler alguma coisa ou fazer nossa oração de manhã, de noite, né? É muito fácil Deus passar batido, né? Sim. Então a igreja, para que a gente possa realmente celebrar essas datas importantes, ela pede essa preparação. Aí que comenta, né? Que a igreja então vai preparar ciclos do ano litúrgico e suas grandes festas são ritmos fundamentais da vida de oração do cristão. Então, em outras palavras, assim, né?
a igreja prepara todo o ano litúrgico, né? Que inclusive hoje a gente está gravando Cristo Rei, né? A gente está encerrando, está por encerrar o ano litúrgico. Então, para nós católicos, né? A gente tem o ano civil, né? Que de 31 de dezembro, 1º de janeiro, 31 de dezembro. Comecei pelo não, contrário. ao contrário. Não, ao contrário. Tem esse período, mas para nós católicos, o ano ele começa com o Advento. Então, no próximo domingo, já no sábado, nas primeiras vésperas, que a gente chama, né? Começa o novo ano litúrgico, o ano A. Sim, estávamos no C. E estamos ainda, hoje, na próxima semana, né? No ano C. Então, algo interessante de recordar, né? E para a gente poder viver esse ano, então, tem alguns momentos especiais que a igreja pede para a gente ter essa preparação mais intensa. E, no caso do Natal, então, é o tempo do Advento. Comentando já um pouco essa questão da origem antes, né? Sim. Antes de falar propriamente da origem do Advento, é importante entender que essa espiritualidade do Advento, que no Advento a gente vive, a gente celebra, se prepara para duas coisas, né? Para o Natal, que a gente falou é a vinda de Cristo, mas sempre a vinda de Cristo, que eu acho que vocês comentaram, o Pedro falou, né? Falou no último podcast, a questão da vinda no juízo final, nos fins dos tempos, né? Então a igreja ela vai dividir esse Advento nessa dinâmica de preparação para a vinda de Cristo, no Cristo que já veio e que vem ainda dia 25, né, de dezembro, no Natal, vem em Belém, nasce, né, feito homem como nós, Deus e homem, e é o Cristo glorioso que vai vir no fim dos tempos, né, como juiz, né, enfim. Então, essa espiritualidade, de forma mais intensa da vinda nos fins dos tempos, a gente vive nas 2 primeiras semanas do Advento. Tanto que tem várias músicas que falam sobre essa vinda, próprias leituras, liturgia, né? Isso. E depois, a partir do 3º domingo, começa então a voltar mais o olhar para o Natal mesmo, né? E essa expectativa do Natal, essa expectativa do Cristo, né, do Messias que vem, já é o que acontecia muito antes, né? A gente sabe que lá o povo de Israel, né, o povo que esperava a vinda do Salvador, né? Até a questão, pelo que eu tô da música, né? Tem uma música muito bonita que a gente canta no tempo do Advento, né? Que fala justamente disso, né? Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador e se efetue a profecia, nasceu no mundo o Redentor. Então é como se fosse o povo de Israel clamando, né? Quando vai vir o Messias, né? Quando vai vir aquele que vai nos salvar? E ele pede, né? Então, orvalhai lá do alto os céus e as nuvens chuvam o justo, né? Quem é esse justo, né? É o próprio Messias, o Cristo, né? E a música continua, então, muito bonita, né? Pedindo, então, fazendo referência a essa espera messiânica, né? Do Messias. Eu acho que o pessoal de casa gostaria que tu cantasse a primeira estrofe. Só pra gente ver como é que... Né, Gilce? Só pra gente ver como é que é, assim, a música. Então tá, vamos ver se não. Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador e se efetue a profecia, nasceu no mundo Redentor. Orvalhai lá no alto os céus e as nuvens chovam os justos. Deu pro gasto, Gilce? É? O Léo me Tá mandou bom. mensagem, eu pensei, nós podíamos cantar umas músicas, né? Eu pensei, meu Deus do céu. Mas realmente é uma música muito bonita, né? É uma música já da tradição da igreja, então é algo de bastante tempo assim, enfim. Então essa primeira, vamos dizer assim, profecia, a gente pode pensar, já aconteceu lá no Gênesis, né? Então, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, Deus já fala, né? Porém, ódio entre ti e a mulher, né? Se referindo à serpente, no caso, né? Entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus já fala assim, né? Vai ter uma revanche aí, né? Vai vir alguém para te desbancar, né? Sim. Referente a Satanás, né? E depois, enfim, a gente sabe que teve vários profetas que anunciaram a vinda do Messias, enfim, né? E um que, em específico, fala bastante sobre isso é o profeta Isaías. Tanto é que, no tempo do Advento, um dos grandes nomes desse período, né, é o profeta Isaías. São várias leituras da extraída dele, desse livro da Bíblia, né?
um trecho, por exemplo, que fala, né? Que a gente pode, só lendo assim, a gente vê que é bem claro, né? Ele vai falar, então, Isaías 7,14. Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Emanuel. Então, só lendo aqui, a gente, né, já consegue ver de cara diferentes referências, né? O Emanuel, né? Sim. A Cristo, né? Que Deus se faz presente conosco, né? E a virgem aqui só faltou colocar Maria na frente, né? Mas sem falar, a gente já sabe que Que se trata de Nossa Senhora, né? isso, né? Então, essa virgem escolhida por Deus, né? Tem outros trechos também que eu separei um pouco maior, mas vou pegar só um em específico, né? Que tá não coloquei certinho, mas tá Isaías 9, no início ali, né? Pois nasceu para nós um pequenino, foi-nos dado, um filho nos foi dado. O principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz, né? Então, se a gente talvez, durante esse período do Advento, né, tentar reparar assim nas leituras, enfim, às vezes nas antífonas, enfim, né, a gente vai ver que algum desses trechos vai se fazer presente, né, ou ao menos o Natal, né? Uma coisa interessante, agora que tu falou, me dei conta, né? De talvez um esforço que, né, eu e você nós podemos fazer nesse tempo de advento é tentar prestar atenção na liturgia da palavra. Porque às vezes na missa, né, às vezes a gente acaba se dispersando muito nas leituras, né? A gente não se concentra tanto. Então, talvez uma penitência ou até um esforço que a gente pode colocar como um propósito para esse tempo de advento é prestar atenção na liturgia da palavra, nas leituras, no evangelho, nos salmos, ou então naquilo que o padre reza, né, no prefácio, na oração eucarística, porque vão trazer elementos de oração muito importantes. Então, talvez um propósito que tu pode te colocar, para também não ficar muito abrangente, Sim. toda missa, né, eu vou me concentrar no evangelho, vou tentar escutar bem, ou então na primeira leitura, porque às vezes a gente participa da missa e como a gente está fazendo isso, a gente está cantando, a gente está colitando, a gente está cuidando do filho, então às vezes a gente não presta tanta atenção naquilo que Deus está nos falando, né? Então acho que seria um importante propósito para nós, né? Focar nas leituras, focar naquilo que está sendo dito na Santa Missa, né? Não é sorteado, né? Jogado para cima, Sim. assim, né? A igreja colocou ali por um motivo, né? Isso, né? Seja aquilo que ela pegou da Bíblia, né? Que já, enfim, já está pronto, assim, né? E escolheu para colocar, seja que ele falou dos prefácios, das orações, né? Tudo ela fez pensado para esse momento, né? Outro também nome, profeta, né? Miqueias, você vai comentar, né? Mas tu, Belém de Éfrata, pequena para estar entre as tribos de Judá, de ti, para mim, será o que há de ser o dominador em Israel. Suas origens são desde tempos antigos, desde dias longínquos, né? Então, falando a referência, né, que o Salvador viria de Belém, né? Então, tem outro trecho, assim, na Bíblia que faz referência, então, a Cristo, né? Que viria. Sim. Que deixava, então, esse povo, né, que tanto aguardava, né? O Messias, né? Tanto é que a gente vai lá, quando... deixa eu acordar aqui. João vai falar para Pedro... Não, André falar para Pedro, né? O Messias, né? Fala todo... Quando ele se encontra ali com Jesus... Vai apresentar, né? Vai falar assim, o Messias, né? O Salvador veio, né? Todo empolgado, assim, a gente pode pensar, né? Como é que ia ser essa... Aquele que eles estavam esperando há tanto tempo, né? Tanto tempo foi prometido e realmente veio, né? E da mesma forma, nós temos que tentar... assim, acolher essa espiritualidade, né? Por mais que a gente já sabe que Cristo já veio, né? Já o concreto já aconteceu, né? A gente tem que tentar exercitar esse espírito, assim, nessa... Nossa, é Cristo que veio, né? Apesar de ele estar aqui conosco sempre, né? Sim. Não nos deixa, né? Tentar realmente viver esse período, né? Como o povo de Israel viveu, assim, essa espera, né? Então, na própria Sagrada Escritura já tem essa referência desse advento, claro que não com essa palavra e não com o modo como a gente celebra hoje, Claro. porque Cristo também ainda não tinha instituído a Santa Missa, né? Mas na história da igreja, assim, ele tem algum relato, talvez, de algum século, quando Sim, começou, assim, a ser falado sobre o advento, ou, né, Cristo já instituiu o tempo litúrgico já e passou para os apóstolos, né? Pegou no caderninho, se inscreveu e Isso. entregou. Ó, gurizada, é isso aí, vai lá e faz. Não, né? Não é tão simples assim, né? Enfim, os primeiros relatos, assim, de começa a se pensar assim, uma ideia de advento, assim, era muito rudimentar, foi no século V, que São Perpétuo, que era bispo de Tours, ele se propôs a fazer um jejum de 3 dias para se preparar para essa vinda de Cristo, né? Então, Jesus não entregou tudo escritinho, né? Foi algo lá no século V, então, que começou, assim, A se ao menos desenvolver. tem esse relato, né? De que começou uma preparação, assim, mais... depois, adiante, entre os séculos IV
VII também começou a surgir assim, um pouco mais tem outros relatos, né, de preparação para algo que seria similar ao Advento, que seria a Quaresma de São Martinho, na região da França e da Espanha. Ela era um período então de 6 semanas, um pouco maior que a gente vive hoje, né? Hoje a gente sabe que tem os 4 domingos, né? Então já está estabelecido isso. Antes ali surgiu então essas 6 semanas, que na verdade é uma preparação para os batizados que aconteciam naquela região, que eles aconteciam na Epifania do Senhor, né? Lá por 6 de janeiro, então, né? Então tinha esse período de preparação, essas 6 semanas também, voltada com esse caráter penitencial. Sim. Mas era só focar mais naquela região, não era tão abrangente. Te atrapalhando, mas isso é importante o pessoal de casa também ter noção, né? A liturgia que a gente celebra hoje, ela é um desenvolvimento, né? Ela é uma progressão. Tem como esqueleto aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos, mas ela é uma progressão. Nos primeiros séculos não era tudo igual como é hoje, né? Sim. E existiam ritos diferentes, né? A diocese de Milão, a diocese, né, de Alexandria, não é chamada de diocese, mas tinham ritos diferentes que ao longo dos séculos isso foi então aos poucos, com os concílios, com os papas, com os bispos, se juntando e assim formando o que hoje a gente conhece por liturgia, né? Tudo na igreja é assim, meus queridos, tanto a teologia, que seria a fé, né, quanto a prática litúrgica é um desenvolvimento, né? Por isso que a gente não pode olhar tanto para a teologia como uma visão limitada a um ano, né? A teologia, a nossa igreja, ela tem 2000 anos, não nasceu ontem, não nasceu há 100 anos atrás. Então é um desenvolvimento, né? E isso vai ser ao longo de todos os séculos até a segunda vinda de Cristo. É um desenvolvimento que a liturgia existe na história, né? E por isso que acontecem essas coisas, assim, né? Isso que o Pedro comentou é a questão do desenvolvimento da teologia e da prática da festa e da liturgia, né? Tem uma frasinha, não lembro se é lex orandi, lex credens. E a lex videndi. Não sei falar direitinho ali, né? Lex orandi, lex credendi, e daí tem a vivendi. Então, se traduzir mais ou menos o sentido, né? Pedro me corrige se eu falar besteira. Mas seria assim, aquilo que a gente crê e aquilo que a gente reza estão ligados, assim, né? E para a gente poder, por exemplo, ter uma solenidade da Assunção, por exemplo, Imaculada Conceição, a teologia teve que se desenvolver até chegar a esses termos, né? Então, não tem como a gente pensar em uma festa que a gente tem hoje, que, enfim, para nós já é um dogma de fé já natural, assim, já tá, a gente interiorizou, assim, né? Aí eles pensaram no primeiro século, assim, uma coisa, né? Então, mesma coisa do Advento, né? Enfim, outras, algo que vai organicamente, né, se desenvolvendo, né? Enfim, então, que nem o Pedro falou, então, a igreja, com o passar do tempo, então, consegue ir organizando, né? E um nome importante para isso foi São Gregório Magno, que no século VI, então, ele formaliza para a igreja, então, esse período do Advento, né? Aí, nesse período, o Advento ainda está muito ligado somente a uma preparação para o Natal, com a vinda de Cristo em Belém, que eu comentei, né? Mais adiante, no século VII, em Roma, então começa a ter essa dupla espiritualidade, né? Da vinda de Cristo em Belém, né? Como criança, como bebê, e também a vinda de Cristo no fim dos séculos, né? Começa a ter esse duplo caráter, vamos dizer assim, essas duas características, né? E daí passa também, posteriormente, então, a ter esses 4 semanas também, não mais aquelas 6 da Quaresma em São Martinho, né? E até tem esse tempo do Advento, às vezes era chamado assim como a pequena Quaresma, né? Então, pequena, né? Enfim, a Quaresma tem 6 semanas, se não me falha a memória, enfim, é maior, né? E o Advento já tem essas 4, é menor, né? Olha só. E quando vai chegando o Advento, principalmente vai chegando perto do Natal, as cidades, né, começam a ser enfeitadas, né? O pessoal que vai para Gramado vê que é luz para tudo que é lado, né? As nossas cidades, Três Coroas, aí já tem uns pinheirinhos, umas coisinhas para lá e para cá. Então existem elementos que a cidade, que as nossas casas indicam que está chegando o Natal. Sim. Na liturgia, quais são esses elementos, sei lá, as cores, músicas, quais são os elementos próprios do Advento que vão indicando que esse tempo está chegando? Claro, né? Nossa liturgia ela tem vários sinais, vários símbolos, né? Então, é adornada por isso, né? E no tempo do Advento não seria diferente, né? Então, também tem símbolos, tem coisas que vão dizer, opa, mudou o tempo litúrgico, a gente fala, tem alguma coisa diferente. A gente está celebrando
algo diferente, né? Apesar de a missa sempre ser questão de Cristo, enfim, né? Seu sacrifício, sua entrega por nós, né? A ceia do Senhor, né? Então, esse tempo do Advento ele é um tempo de piedosa e alegre expectativa. E para marcar isso, assim, a igreja ela acrescenta alguns sinais, mas também retira outros, né? É importante comentar. Então, alguns sinais que a gente pode perceber, assim, é a questão de se a igreja sugere que se evite ou se diminua o uso das flores, por exemplo, né? Porque como o Advento é um tempo de preparação, de penitência, né, também, é uma preparação que se dá pela penitência, né? Sim. A gente, um ambiente um pouco mais sóbrio, a gente pode pensar assim, né? Então, às vezes quando a gente vê flores, a gente pensa uma festa, algo alegre, algo belo, né? Então, a igreja pede dar uma, ou tira, né, se possível, dar uma diminuída, assim, algo, segurada. uma segurada, né? Algo um pouco mais sóbrio, assim, para mostrar que, enfim, a gente está ainda alegre, porque a gente está esperando algo bom, né? A vinda de Sim. Cristo, né? Mas tentar, assim, já preparar o coração para esse tempo, assim, né? Não ser algo desconexo. É difícil, às vezes, a gente ligar o advento com a penitência. Na Isso. quaresma, isso é muito forte, né? Isso. Mas no advento, às vezes, a gente também não tem essa noção, né? Então é importante trazer isso, né? O advento também é esse tempo de penitência, jejum, oração. Isso, sim. É que ele já vai dizer que, depois eu até comentar um pouquinho, pretendo, né? A questão de... enfim, a penitência, isso que o Pedro falou, são formas de a gente se preparar, né? Preparação espiritual, né? Assim como a gente prepara a casa, vamos supor, exteriormente, né? Para a gente poder se preparar espiritualmente, a gente tem que, às vezes, não colocar tantas coisas, mas talvez abrir mão de umas outras, né? Sim. Enfim. Outro aspecto que a gente vai perceber já na próxima semana é que não se canta o Glória, nem se reza o Glória, né? O hino do Glória. Diferente da Quaresma, que a gente não reza nem canta o Glória e o Aleluia, aqui a gente continua cantando o Aleluia, né? No Advento, só não se tem o Glória. É interessante, né? Se a gente parar para pensar, né? Como é que foi cantado o primeiro Glória, né? O primeiro Glória foi cantado pelos anjos que foram anunciar aos pastores que não tinha nascido Jesus, né? Então, se a gente parar para pensar, algo muito belo da igreja, né? Tanto é que o hino do Glória, na liturgia, ele surge no Natal. Antigamente era só cantado no Natal. Não lembro agora, acho que até anotei aqui. Não lembro se era no dia 24 ou no 25 só. Só na solenidade do Natal. Sim. Enfim. E com o passar do tempo, então, a igreja foi estendendo para algumas solenidades, festas. Tinha um período que era só no Papa que cantava, né? Então foi se desenvolvendo até hoje em dia a gente canta, então, todas as festas, solenidades, né? Todos os domingos, né? Fora os do Advento e da Quaresma, né? Então, até se falei, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, né? Tá em Lucas 2:4, né? Esse trecho. Enfim, então, na noite da missa de Natal, que era a gente, então, junto com os sinos, né, a gente pode, então, cantar esse Glória, né? Junto com os anjos também, né? E cantem, né? Às vezes o Cantem com pessoal todo o vai pulmão. vai na paróquia, não canta. Daí o Léo tem que ficar gritando lá no altar, Pois é. cantando alto sozinho. Pra coitado. falar assim, ó, pessoal, canta junto. Tem que cantar de modo muito especial no Natal o Glória, então. Que a gente tá guardando, assim como na Quaresma a gente guarda o Aleluia, Aleluia, né? o Glória Fica durante aquele- todo aquele tempo, no Natal também. Na noite da véspera não tá de berrar assim, né? Nem cantar, berrar, né? Mas, enfim. Outros elementos que a gente também pode encontrar nas nossas igrejas, então, seria a questão da coroa do Advento, o presépio e a árvore de Natal, né? Depois eu vou comentar um pouquinho de cada um, mas com relação às cores, né? A gente sempre repara que o padre está vestido com uma roupa com uma cor, assim, geralmente chamativa, né? Então, para ele, habitualmente, né? Vocês veem que não é tão chamativo assim as cores, né? O padre tá com a batina e tudo mais, né? Mas as missas, sim, né? Sempre com um verde, um vermelho, né? E no tempo da Quaresma e do Advento, né? A gente vai ter a cor, provavelmente vai ser o roxo. A cor roxa, então, ela está relacionada à penitência e à conversão, que é aquilo que a gente está vivendo nesse período, né? Justamente. Mas também, no final de semana, o padre tem a possibilidade de usar uma outra cor, que é o rosa ou o róseo, né? Que, se a gente pensar assim, né? O que quer dizer essa cor, né? O roxo, então, é penitência e conversão. O branco é a cor da solenidade, da festa, da alegria. Se a gente pegar e juntar os dois, dá um rosa, né? Então, essa mistura assim de, opa, a gente tá no Advento, a gente tá fazendo penitência, a gente tá nesse espírito de conversão, mas o Natal tá quase logo ali, né? Já tá se aproximando, né? Então, a gente tá naquela espera cada vez mais alegre, assim, né? Que o Natal tá chegando, né?
Isso a gente vive na quaresma, né? Com uns domingos ali também. Passa pro rosa, né? Então, como eu comentei antes, né? No primeiro e no segundo domingo, a liturgia vai tentar trazer mais aspectos da segunda vinda de Cristo, nas leituras, enfim, nas orações, né? E então o terceiro domingo é o domingo Gaudete. Não tive latim, então eu tô no chutômetro aqui, né? Que seria o da alegria, né? Que a gente diz. E também já vai voltar então pro Natal que tá chegando. E o quarto domingo também, né? Tá interessante, se eu não me engano, não lembro que ano foi, que eu acho que nem teve o quarto domingo. Que aconteceu de Natal ser um pouco Por antes, causa uma do coisa assim. calendário? Pode ser, então às vezes não tem, né? Ou que nem ano passado, não sei se foi o segundo domingo do Advento, que teve a Imaculada Conceição, né? Dia 8. Então também foi suprimido aqui no... Enfim. E então culmina todos esses dias, né? Começa, então, como eu falei, já no sábado à tarde ali, do primeiro domingo do Advento, e vai até um pouco antes do dia 25, ali nas vésperas, é quem diz, né? No anoitecer do dia 24, que começa então a solenidade do Natal, né? Que daí a cor branca predomina, né? Enfim. Até o Pedro comentou, né? Na Igreja Católica a gente tem duas festas que são assim as mais importantes, mais especiais, né? Sim. Que é o Natal e a Páscoa, né? Algo que é interessante comentar é que o Natal, apesar que a gente tem esse questão, nossa, né? O Natal, final de ano, talvez colabore com isso, né? Que a gente consegue descansar, enfim, talvez ligue a isso. Mas a festa, a solenidade mais importante para nós é a Páscoa, né? Até o Catecismo fala que todas as comemorações litúrgicas do ano, enfim, seja de Nossa Senhora, seja dos santos, enfim, qualquer festa, memória, solenidade que a gente pensar, todas elas estão de alguma forma ligadas à Páscoa, né? Porque na Páscoa a gente celebra então essa redenção de Cristo, né? Sim. Então o próprio Natal, se a gente parar pra pensar, que a gente está celebrando Cristo que nasceu, Cristo que veio para depois nos salvar, para nos redimir, Sim. né? Então tudo de alguma forma está ligado com a nossa redenção, né? Por isso que a Páscoa é tão mais importante, né? E no Natal a gente celebra uma missa. E a missa é a Páscoa, né? Basicamente. Né? Enfim, interessante. Então, sobre a coroa do Advento, né? Aqui alguns podem ficar escandalizados dessa vez, né? Meu Deus. Mas a coroa do Tu Advento... vai falar, né? A coroa do Advento, na sua origem, ela é dos nossos irmãos evangélicos, né? Luteranos, né? Então, ela não surgiu... não veio do berço católico, vamos dizer Sim. assim, né? Mas, com o passar do tempo, ela foi, então, sendo introduzida não é algo oficial da liturgia, né? Mas é algo que é muito adotado e consegue transmitir realmente esse espírito do advento, né? Tanto é que por isso que a igreja acolhe para si, né? Tudo aquilo que é bom, na verdade, no fundo, é católico, né? Então, ela surge no início, né? A história que eu ouvi, né? Que tinha um pastor que as crianças estavam perguntando quando é que ia chegar o Natal, né? Estavam ansiosos pelo Natal, né? Queria ganhar presente. Queriam ganhar os presentes, né? E ele cansado, assim, toda vez falar, falta tantos dias, tantos dias. Ele foi e montou, então, uma coroa com, acho que não me engano se era 24 velas, enfim, né? Que é para a contagem regressiva até o Natal, né? Então, no início não eram as 4 velas ali, né? E cada dia que ia chegando mais perto, ele ia acendendo uma vela, né? Com velas maiores nos domingos, ali, finais de semana, né? E com o passar do tempo, então, que a igreja também adotou para si e foi se modelando, né? E a gente tem, então, essa coroa com 4 ou 5 velas, né? Então, como não é algo oficial, então tem assim, uma norma específica, padrão. né? Um padrão, né? Então, o que se tem que é comum, que é uma coroa, então é um formato circular, né? Se a gente pegasse uma guirlanda assim e deitasse ela, né? Ou às vezes tem até de pé mesmo, né? E colocar as velas assim ao seu redor. Com relação às cores das velas, né? Eu procurei assim e achei várias coisas, né? Várias combinações de cores, vários significados para as cores, para as velas, enfim, né? Mas assim, o que talvez, ao menos visualmente, fala mais da liturgia, assim, que eu já vi também, que é a questão das velas roxas e uma vela rosa, né? Fazendo referência ali aos tempos litúrgicos, né? Mas como não tem um padrão, uma norma, então, né? Alguns lugares tem velas vermelhas, outros Vermelhas, lugares que nem aqui na paróquia verde agora a gente está também, vendendo uma que é isso. colorida, né? Tem verde, Isso. vermelha. Roxa também, branco, se não me engano. E alguns lugares também tem a quinta vela, né? Que daí a gente acende, então, no Natal, né? A vela branca daí. Então, como eu falei, fazendo referência às cores litúrgicas, né? Essa questão do ser em formato redondo, assim, né? Lembrar, então, essa eternidade de Deus, né? Essa é a referência, né?
Então, além das velas, queria fazer com uma guirlanda deitada ou de pé, enfim, né? Uma adaptação, pode dizer assim. Então, tem os ramos verdes, alguma fita enfeitando, às vezes próprias bolinhas de Natal, Sim. etc, né? Então, fazer algo, gente ornamentado, assim. Né? Uhum. Enfim. Tem o presépio, que esse sim é de origem católica, né? O primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis, né? Olha só. Se eu não me engano, foi até meio que um presépio humano, assim, não tenho certeza. Vivo, no caso. Isso, vivo. Humano. Enfim. E foi, então, a tribo de São Francisco, esse primeiro presépio. Mas acho que isso dispersa, não tem necessidade de comentar, né? Que o próprio presépio é autoexplicativo, Sim. né? Então, Sim. enfim, tem ali a cena de Jesus nascendo, né, na gruta, José, Maria, os pastores. Né? Em alguns, não sei como é que é na paróquia aqui, mas em alguns lugares ele vai se montando aos poucos, né? Coloca todos os animais em volta, assim, os pastores. Aí no dia 25, então, coloca a imagem de Jesus, né? Ou destapa a imagem, né? E quando chega a Epifania, coloca os Reis Magos. Ou É faz eles se importante- aproximarem também, né? É importante lembrar de fazer nas nossas casas, né? Não Isso só também. na paróquia. Principalmente para a gente criar o ambiente, mas para as crianças também, né? Que elas possam desde pequenas já através desses símbolos e compreendendo a fé, né? Isso, né? Importante. Pra a gente não lembrar só de Deus na igreja, né? Tem que Sim. criar... Enfim, as luzinhas são algo belo, não tem nenhum problema de colocar, e outros enfeites, né? Mas sempre tentar colocar algo de católico para lembrar o real significado, né? E o pinheiro tem algum sentido ou só cortaram uma árvore e botaram lá? Pois é, o pinheiro, a questão da origem em si eu não consegui achar muito claro, mas o significado, né? Que, enfim, o pinheiro surgiu lá no hemisfério norte, né? Então a gente sabe que aqui no Natal é um calorão, né? Verão, mas lá é inverno, é frio, né? Um calorão. Em alguns lugares tem bastante neve ainda, né? Então, nesse inverno rigoroso do norte, uma das únicas áreas que fica viva, fica verde ainda é o pinheiro, né? Remetendo essa vida, então, né? Então, que no Natal a própria vida, né? Jesus vem até nós também. E olhando então esses elementos, de certa forma são sinais, são símbolos externos que nos levam sempre a refletir, sempre a transcender o nosso olhar para algo que é espiritual, né? São elementos que nos conduzem, né? Eu digo isso porque, como eu dei o exemplo de Gramado antes, né? Tu vai para Gramado, tu vê toda aquela apoteose assim de lâmpadas, Sim. luzes e pisca-piscas, aquilo te engrandece, aquilo eleva um pouco a tua espiritualidade porque é algo que brilha nos teus olhos, né? E esses elementos do Natal também, né? Tanto o pinheiro, quanto a coroa, quanto os enfeites que nós colocamos, né? São para nos lembrar e para nos engrandecer. Mas eles querem, né? Agora, partindo para essa transcendência, qual é esse sentido espiritual que o Advento nos traz, né? E talvez já linkando também, qual talvez as práticas espirituais que nós podemos ter diante desse tempo, né? Como a nossa espiritualidade está ligada com esse Advento. Sim. Então, algo que a gente pode, né? Tem coisas que, principalmente nos finais de anos, né? A gente sempre tem muitas coisas, né? Então, tem confraternização, tem festa disso, encerramento daquilo e tudo mais. Aí não tem nenhum problema de participar dessas coisas, né? Mas em meio a tantas coisas, a gente não pode esquecer, então, esse real significado, né? Por exemplo, Gramado e Canela, né? Tem milhares de coisas, né? Enfim, tem Papai Noel ali, tem Descendo a isso, né? igreja lá, a E catedral. tudo mais, né? Então, apesar a gente pode participar dessas coisas, a gente nunca pode perder o sentido real, né? E também não deixar só se preocupar com isso, se preocupar primeiro com isso, né? Sim. Então, a questão de comprar presentes para o cardápio da ceia, né? Ver a roupa do final de ano, e tantas outras coisas, né? A gente tem que pensar que aquilo não é o principal, né? O principal é ter o Natal, é que a gente falou a vinda de Jesus, né? Então, a gente celebrar isso. E para a gente celebrar isso, então, tem que ser feita essa preparação espiritual, né? E esse tempo do Advento, então, tendo em vista essa preparação, ele é marcado por alguns aspectos, né? A principal virtude que a gente pode pensar no Advento é a esperança, né? Sim. Então, a gente está esperando o Cristo que vai vir no Natal, né? Que a gente já falou antes, né? Então, da esperança, a questão da vigilância é algo que nos pede muito, né? Então, a penitência, que nem falou, ela se faz presente, mas aí no Advento é mais forte na questão da oração, essa espera vigilante, né? Que quando Jesus fala, vigiar e orar, né? Então, essa vigilância se traduz em oração, né? A gente rezar, e que a gente falou, para a gente poder rezar bem, a gente tem que ter alguns momentos mais marcantes de oração.
depois até comentar alguns livros, enfim, talvez que a gente possa usar para oração, Sim. assim. Mas, e então, a conversão, né? O João Batista mesmo vai falar, né, que é o precursor do Salvador, né? Então, tem ali em Mateus, no início, aí, no capítulo 3, nos primeiros versículos, né? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Essa é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas, né? O principal lugar, talvez, que Cristo tenha que vir no Natal, né? Nesse Natal de 2025, né? É os nossos corações, né? Uhum. Então, a nossa casa pode estar bonita, pode, né? Pode ter luzinha, pode ter, enfim, essas coisas, né? E a própria questão mesmo as decorações católicas, né? Que a gente falou, o presépio, a árvore de Natal, né? Não podem se resumir só aquilo, né? Sim. Imagina no presépio a gente tem as imagens dos santos, né? Jesus, Maria, enfim, né? Então, aquilo possa se transformar um altarzinho de oração em casa, por exemplo, né? Até na paróquia, a gente, junto com as velas que a gente está sendo vendido, também tem oração para cada final de semana, tem um livrinho de oração, né? E tantos outros também que a gente pode achar também. Uhum. Então, transformar aquele lugar onde está o presépio, onde está a árvore, talvez um lugar de oração, em família, né? Muito importante. Enfim, outra prática também, né? A questão da caridade. Enfim, se a gente pensar que Jesus fala, né? Quando a gente faz o bem ao nosso próximo, né? A gente está fazendo a Ele. Então, também não será forma de preparar o nosso coração para a vinda dele, né? De buscar enxergar Ele nossos irmãos, para quando Ele vir no Natal, a gente possa também acolher Ele, né? Acolher Ele de todas as formas, né? Não deixar Ele escapar por nenhum lugar, né? Então, acolher Jesus por inteiro, vamos dizer Sim. assim, né? Não é algo muito... Outra questão da espiritualidade, né? Que nem eu falei, tem o profeta Isaías, já falei, São João Batista, e não tem como a gente falar do nascimento de Jesus sem falar da mãe dele, né? Sim. Jesus não veio, não caiu De no chocadeira. meteoro, né? Não veio uma cegonha e trouxe ele, né? Então, Jesus quis nascer no Natal por meio da Virgem Maria, né? A gente já contou a passagem antes, né? Então, outro personagem muito importante no Natal é a Virgem Maria. Por meio dela, do seu sim, do seu faça-se, Cristo veio ao mundo, né? Então, é outro personagem bíblico que a gente pode olhar e buscar também essa espiritualidade, né? Seja o próprio exemplo de Maria, né? O João Batista, a sua pregação, o profeta Isaías, também ali os trechos, né? Sim. E então, como já foi dito, né? Para a gente poder bem viver, a gente tem que se preparar, né? E a igreja, na sua sabedoria, então, criou um momento para a gente se preparar para o Natal, que é o Advento, né? Então, é importante a gente buscar bem viver ele, né? Que a gente comentou nisso, né? A igreja, ela pensou isso, né? Não foi algo assim, ela foi sorteando as coisas e, deu certo, que legal, né? Uhum. Então, se a gente tentar se aproveitar ao máximo, que a gente fala da liturgia, né? As leituras, né? Aí na paróquia a gente tem os folhetos, né? Então, quem sabe a gente pode talvez levar um folheto por família, né? E buscar reler as leituras, seja em casa, depois em família, juntos, né? Ao redor do presépio, da árvore de Natal, né? Interessante. Ou mesmo durante a semana, né? Porque ele é a própria palavra de Deus, né? Já tem o texto pronto, ou a gente pode procurar na Bíblia também, né? Que fica melhor para cada um, né? Não tem... Mas buscar, assim, rever essas leituras, né? Mesmo a própria liturgia da semana, né? No Advento, a igreja está tão preocupada com as preparações, assim como na Quaresma, que para cada dia do Advento, cada dia da Quaresma, tem orações próprias, né? Não só... Tem as leituras também, evidente, né? Mas tem as orações próprias da missa do padre, né, que ele faz. De forma especial, a partir do dia 17 até 24, a igreja, para cada um desses dias, de forma específica, né? Dia 17, 18, 19, 20, enfim, a igreja tem uma liturgia específica preparada para isso, né? Se a gente for olhar no Missal, que é aquele livro que a gente fica segurando na missa, né? Pesado. Pesado, 3,5 kg. Tem ali, né? Dia 17 de dezembro, né? Então tem ali tudo próprio, né? No lecionário também, enfim. Então a igreja... Ela dispõe os meios pra gente se Dispõe. santificar, né? A Eu diria gente que não se ajuda, né? Diria assim que se a gente conseguisse só se aproveitando disso, só vivendo bem isso, já não precisaria de quase mais nada junto, assim, né? Sim. Mas, enfim, se a gente quiser dispor de mais meios, né? Que é sempre bom, né? Quanto melhor se preparar, melhor, né? Sim, com certeza. Então, também tem algumas indicações talvez de meditação, né? Tem a de Santo Tomás de Aquino, tem as meditações para o Advento, que a gente pode procurar depois na casa da sua casa, né? Para, enfim, adquirir, se já tem. Meditação de Santo Afonso de Ligório, também tem várias nessa linha. Tem uma de São Bernardo de Claraval.
tem um outro texto aí que seja um pouco mais acessível, né? A gente fala as antífonas do ó, que a gente reza na liturgia também, né? Que são, não me lembro agora, acho que é no hino de alguma, não sei se das laudas ou das vésperas que tem isso. Não é do ofício das leituras? Pode ser também, não tenho claro isso. Mas são, enfim, hinos, orações ali que estão clamando pelo Messias, né? Fazendo referência, então, que nem que tem uma que comenta, né? Ó sabedoria, né? Quem é essa sabedoria, né? É o próprio Cristo. Ó chave de Davi, ó Emanuel, né? Então, são textos todos pensados que a gente pode, talvez, pegar eles, né? Em específico a parte e sentar, ler, meditar, rezar sobre aquilo, né? E a igreja é muito rica, né? As homilias do São Bernardo de Claraval, eu já li, são pro Natal, pro Advento. São muito, muito boas mesmo, tava lembrando agora. Enfim, se a gente for procurar, assim, tirar um tempo para olhar, só procurar vai achar várias coisas, né? Aqui também, os próprios mistérios do texto, né? Os gozosos, né? Fala específico da infância, de Jusavina de Cristo, né? Também. Outros hinos, né? Como tem o Veni Emanuel, o Adeste Fidelis, ou Vinde Cristãos também, a gente pode procurar ali, né? Que são hinos próprios para o Advento, Natal ali, que também fala As músicas do Natal e do Advento são muito bonitas também, Isso, né? Ajudam bastante se a gente pegar, escutar, ou pegar só o texto e ler, né? Enfim, ler, meditar, buscar, extrair tudo aquilo de bom que tem ali, né? Então, Parar de escutar Jingle Bells em casa Isso, e né? colocar as músicas de Natal, né? são músicas muito belas, né? Até uma vez eu fui olhar um filme na escola, enfim, na escola estadual ali, né? Nesse filme, era o filme mais antigo, a trilha de fundo era uma dessas músicas, né? Tava só a melodia, enfim, não tava as vozes, né? Mas se identificava, então, Olha são só. músicas bonitas, né? Enfim, que fazem referência a esse período, né? E tem tantos outros textos, né? Tem também a questão da novena do Natal, que é algo que está profundamente enraizado na própria Igreja Católica, né? Que no século XVI, em 1581, o Papa Sisto V aprovou a celebração dessa novena de Natal, né? Com a forma de preparação dos fiéis, então, para esse período, né? Então, os meios são diversos, né? Então, se a gente buscar focar então, essa questão da oração, né? Que nem no Natal, a igreja traz muitas coisas para nós, mas, que a gente comentou antes, né? O mundo, a sociedade traz muitas outras, né? Então, a partir da oração, a gente buscar se acolher alguns momentos, né? Fazer a nossa oração, pensar, meditar naquilo, né? Refletir sobre isso, vai nos ajudar a mesmo, no meio de tudo isso, esse mudar de coisa que a gente tem no final de ano, né? Que a gente sabe, né? Cada Sim. um na sua casa sabe quanta coisa tem que fazer, seja festa, seja pagar conta, ou enfim, né? A gente consiga, em meio de tudo isso, lembrar, opa, é Natal, é Cristo que vem, né? Estamos preparando para isso, né? Enfim, as penitências, né? Enfim, cada um, se tem diretor espiritual, como é o seu diretor, né? Ou, enfim, dentro da prudência, ele estabeleça alguma coisa, né? Algum jejum, algo assim, né? Então, vamos fazer algo extremo, assim, para passar mal, né? Sim. É algo que vai nos ajudar a falar para nossa carne, para nossa vontade, né? É eu que mando aqui, eu quero mandar em ti para poder preparar para o Natal, né? Sim. Eu quero escolher, porque no fundo a penitência, né? O jejum, enfim, são coisas para a gente, assim, controlando nossa vontade, né? Se tornando senhores de nós mesmos, para que mandando em nós mesmos possamos escolher, né? Eu quero escolher por Cristo, então eu me comando e eu quero me comandar, me colocar à disposição de Cristo, né? Né? Ser senhor para nós mesmos, né? Eu consigo me comandar, então, para mim mesmo, né? Sim. A gente se torna senhor de si para poder se submeter, então, a Cristo, né? Se entregar a Ele, né? E, enfim, né? Em questão da própria penitência, né? A gente pode pensar que a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer a penitência assim, faço penitência até dia 24, daí depois coloco o pé na jaca, né? Sim. Chuto, como é que diz aquela expressão? Enfim, Qual a expressão? chutar o balde. Chutar o balde. Enfim. Porque não é como se fosse assim, eu tenho que cuidar, né? Fazer penitência, né? Cuidar dessa questão de estar à vontade, enfim, só no advento ou na quaresma, né? Claro, esses momentos são mais importantes porque a igreja está falando, né? A igreja ela estabelece esse tempo, né? Assim como a gente tem locais sagrados para a gente rezar, que é a igreja, enfim, né? Tem locais que são próprios para a gente rezar,
também tem tempos que são próprios para a gente adotar algumas práticas, né? Sim. E por isso que a igreja estabelece, né? A igreja, essa mãe, assim, que nos quer tão bem, né? Nos quer no céu, ela prepara tudo isso a nosso favor, né? Se a gente sabe viver tudo isso que ela nos prepara, então tá meio caminho andado, né? A gente às vezes meio cabeçudo que é Os meios a gente tem, precisa isso, agora... colocar em prática. E o Léo, de forma muito especial, nos trouxe não só a história, mas também nos trouxe esses meios. Alguns exemplos, citou também. Qualquer coisa você pode voltar um pouquinho depois e anotar também algumas Isso. opções. Mas de verdade, de forma muito especial, era para trazer isso, assim, né? Mostrar para vocês, através também do estudo do Léo, a importância da gente viver esses tempos, de forma muito especial, o Advento, e preparar o nosso coração como uma manjedoura também para receber o menino Jesus. Então, muito obrigado, né, Léo, por ter vindo, ter aceitado. De nada. E por ter também nos proporcionado esses conhecimentos, esses teus estudos. O Léo tava, né, humilde dizendo, ainda não estudou algumas coisas, latim, não, mas tá perfeito, tá muito bom, já tá aprovado. Dá para o pessoal depois aí elogia ele. Mas enfim, agradecer você que também acompanhou esse programa. Compartilha de forma especial com a tua família, né, com os teus amigos, para que possam viver também esse momento de advento junto conosco. A nossa paróquia, já indo para os avisos assim, que dia mesmo vai ser do Coral das Crianças? Dia 13. 13, um sábado. Isso, depois da missa das 18. Depois da missa das 18, dia 13 de dezembro, sábado, o Coral dos Anjos, Coral dos Anjos, nossa paróquia, vai promover uma cantata de Natal, né, com um momento de oração, um momento de música, um momento de teatro, encenação. Então traga a sua família aqui na Paróquia Sagrada Família, né, família na Paróquia Sagrada Família, para poder ver e vivenciar esse momento de uma forma muito bela, onde as nossas lindas crianças vão estar apresentando, então, esse musical, essa cantata de Natal, no dia 13 de dezembro, depois da missa das 18 horas na paróquia, na Igreja Matriz. Outra aviso importante é que nós estamos, como foi dito, vendendo, então, as velas, né, e o livrinho para a preparação do Advento. Você pode adquirir tanto no final das missas, o Léo está sempre lá no fundo vendendo, ou então na Secretaria da Paróquia também pode adquirir essas velas lá. E por fim também o pessoal da paróquia, nós no dia 7, domingo dia 7 de dezembro, nós vamos ter um momento de confraternização da paróquia. Então também no final da missa o padre está sempre dando esse aviso, né? Mas a gente pode também se inscrever na secretaria para esse dia tão importante que vai ser um momento de convívio de todos nós paroquianos que passamos esse ano juntos. Acho que já aviso importante pro Natal, o Advento. Eu queria dar mais uma vez também, né? Acho que fazer o convite pro pessoal, é né? verdade, boa. Isso aí, Léo, boa. Dia 14 de dezembro, às 19 horas, na Catedral São Luís Gonzaga, em Novo Hamburgo, teremos a missa de apresentação e envio dos seminaristas, né? A apresentação dos que vão entrar ano que vem no seminário menor, propedêutico, e os que serão enviados para São Paulo, né? Eu e mais 2 irmãos vamos para São Paulo. E, enfim, convidamos, né, toda a comunidade de Três Coroas, enfim, todos que estiverem assistindo esse podcast, né, para poder participar conosco, né, até vai ter alguns jovens de Três Coroas, né, porque... Fica o convite a todos, né, dia 14 às 19 horas, na Catedral São Luís Gonzaga, em Novo Hamburgo. O padre até tinha comentado de, como é que diz, alocar um ônibus para... Vamos dar um jeito, né? Então, pessoal, se informe aí que... Poderia conduzir uma oração para nós encerrarmos esse momento? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos que, através, enfim, desse podcast, e através de tudo aquilo que nós iremos nos propor a fazer nesse período de advento, nós possamos preparar o nosso coração, o nosso interior para a tua vinda como esse menino tão querido em Belém, tu que vestes por amor a nós, possa encontrar em nossos corações um coração quente, um coração abrasado com amor, para ser bem acolhido cada um de nós. Pedimos em especial a intercessão da Virgem Maria, ela, principalmente no seu coração, que ela possa, como uma mãe nossa, nos ensinar a te receber. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado, Léo, por ter vindo, por ter nos proporcionado esse momento. Obrigado também, Gilce, por estar aí atrás das câmeras, né, cuidando de tudo, coordenando tudo. Obrigado a você que nos assistiu. Novamente, a gente pede que compartilha, né, que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, a nossa página, para que também mais pessoas possam estar sendo alcançadas através desse projeto que Deus inspirou nos nossos corações. Muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar até aqui. Também deixe seu comentário e reze também por nós. Nós estaremos também sempre rezando por todos vocês. Deus abençoe, né, um bom e um ótimo advento como preparação para também ter depois um Santo Natal. Deus os abençoe e até mais.